Olá, tudo bem? Eu desejo a paz, a alegria e a bênção da saúde, que são dons de nosso Deus e Senhor, para a tua vida pessoal, tua vida, da família e para toda a sua comunidade. O tema desta minha catequese litúrgica é sobre a Quaresma e mais especificamente sobre a espiritualidade da Quaresma. E a pergunta que me proponho responder nesta catequese, a partir da pedagogia litúrgica, é muito simples. Como é que as celebrações litúrgicas tornam-se pedagogas da espiritualidade e do discernimento no tempo da Quaresma? São duas questões, são dois questionamentos que tornam esse tema uma catequese necessária. Infelizmente, existem paróquias que a Quaresma só é celebrada com a mudança da cor litúrgica, usando paramentos roxos. Sim, porque o espaço continua o mesmo, com folhagens, com flores, inclusive. As músicas são cantadas no mesmo jeito, inclusive com baterias, com instrumentos de percussões e com todos os instrumentos. Quer dizer, aquele silêncio litúrgico e celebrativo da Quaresma, manifestado no silêncio espacial, de não colocar flores, de não colocar folhagens, não é respeitado. O silêncio musical, de não usar todos os instrumentos, não é respeitado. Em algumas celebrações se ouvem palmas no decorrer de toda a celebração. Muitos se desculpam sobre isso, dizendo que Deus só se importa com o coração. E esse tipo de argumento é manifestação, é sintoma de um espiritualismo e não de uma espiritualidade litúrgica. A espiritualidade litúrgica, ela acontece com sinais, ela acontece com símbolos, ela acontece com o silêncio. Existe uma pedagogia litúrgica própria e característica da Quaresma para favorecer a maturidade na fé. Não se trata de uma imposição, mas de uma necessidade pedagógica em vista da maturidade no discipulado. Num determinado momento da nossa vida, num determinado momento do nosso caminho do discipulado, existe uma necessidade de silenciar no deserto. E essa necessidade é proposta nas celebrações da Quaresma. Assim como todo processo pedagógico considera o seu tempo, o seu método, o seu modo educativo, a pedagogia litúrgica da Quaresma dedica um tempo especial para celebrar a liturgia com uma comunicação diferente e diferenciada, dando mais tempo, dando mais espaço ao silêncio. Por isso, durante 40 dias, a Igreja silencia. É importante que a PLP, que a Pastoral Litúrgica Paroquial de cada comunidade, considere a função espiritual do tempo litúrgico, como é o caso desse tempo forte que estamos agora refletindo, que é a Quaresma. E para isso a importância de se ter um roteiro pedagógico litúrgico a ser considerado no decorrer da Quaresma. Propor um itinerário espiritual. Esse itinerário espiritual ele é proposto a partir da necessidade espiritual dos celebrantes, que está presente também de toda a comunidade. Na tradição eclesial, esse itinerário é marcado com pregações quaresmais. As famosas pregações, os famosos sermões da Quaresma. Quando você lê, por exemplo, alguns sermões antigos, você sente que ali existe um itinerário quaresmal, quer dizer, existe uma proposta espiritual para o crescimento na vida cristã. Se uma comunidade celebra as missas da Quaresma, a liturgia da Quaresma, do mesmo modo como celebra o tempo comum, como celebra o tempo pascal, inclusive com símbolos durante a Quaresma, por exemplo, do Círio Pascal, tudo isso faz com que se torne uma coisa sempre igual, sempre rotineira. Não existe uma quebra. Dentro do processo psicológico da pedagogia, de qualquer pedagogia, existe uma necessidade de que haja algum tipo de interrupção, de que haja uma chamada de atenção para se assimilar novos valores. Hoje, eu creio que o padre poderá propor essas pregações em forma de homilia,
com um temário sequencial, com propostas claras em suas homilias dominicais, com breves reflexões nas missas feriais, nas missas durante a semana. Veja que a própria organização do lecionário quaresmal propõe esse itinerário a ser realizado em forma de reflexão com os celebrantes. É evidente que o padre e que a PLP deverão adaptar o itinerário espiritual à realidade da comunidade, em vista da necessidade pastoral que a comunidade tem. No propósito desta minha catequese, a finalidade pedagógica pretende chamar a atenção para criar um roteiro pedagógico litúrgico a ser colocado em ato nas celebrações litúrgicas em vista do crescimento espiritual dos celebrantes. E isto vale especialmente para as missas e para as celebrações penitenciais que são realizadas na Quaresma. Mas aqui pode-se incluir outras celebrações realizadas na Quaresma, como, por exemplo, as caminhadas penitenciais, as procissões que se fazem durante o tempo da Quaresma, as celebrações catequéticas de um determinado símbolo quaresmal, por exemplo, uma celebração catequética sobre as cinzas, uma celebração catequética sobre o catecumenato, que nós temos no ano A, todo um itinerário espiritual a partir do catecumenato. Primeiro domingo a tentação, segundo domingo a transfiguração, terceiro domingo a água samaritana, depois o óleo e depois a vida nova com Lázaro. É um itinerário espiritual. Como é que isso é colocado dentro da sua comunidade? Eu concluo essa introdução, na qual eu procurei chamar sua atenção para a necessidade de tornar a Quaresma um tempo especial, um tempo favorável para o crescimento espiritual dos celebrantes. E para que isso aconteça, existe a necessidade de um itinerário previamente preparado para ajudar no crescimento espiritual dos celebrantes e da comunidade. Agora eu vou passar para o primeiro argumento dessa catequese, no qual eu vou considerar a Quaresma como um dom. A Quaresma é um presente que nós recebemos da Igreja. A Quaresma é um tempo diferente e muito especial na Igreja. A diferença aparece na cor litúrgica, que é o roxo-roxo, diferente do lilás, que deveria ser usado no tempo do Advento, por exemplo. Na Quaresma não se canta o Aleluia e nem se canta o Glória. A prática espiritual sugere fazer penitências e práticas de asceses, de sacrifícios, como acordar de madrugada para fazer uma caminhada penitencial. Tudo isso torna a Quaresma um tempo diferente e diferenciado. É um tempo favorável, como nós ouvimos e ouviremos muitas vezes em canções e também na proclamação da palavra. Tudo isso que eu propus caracteriza um aspecto de considerar a Quaresma como um dom, como um presente, como uma oferta que eu recebo da Igreja para crescer espiritualmente. Quando existe o dom, existe também o acolhimento para que esse dom seja aproveitado. Esse dom, esse presente é oferecido para ser acolhido. O dom é oferecido a alguém gratuitamente e, além disso, é oferecido como demonstração de carinho para com quem é presenteado. Quando eu dou um presente para alguém é porque eu gosto daquela pessoa, porque eu quero que aquela pessoa seja feliz e o meu presente pode ajudar nisso. O tempo da Quaresma é um presente que a Igreja oferece aos seus filhos e filhas para o bem de suas vidas cristãs, para o bem das suas vidas espirituais. E a finalidade desse presente é fomentar a vida cristã, é fomentar o crescimento espiritual em suas vidas. A Quaresma, portanto, é um dom a ser acolhido com simplicidade e com confiança.
E em se tratando de um caminho espiritual que sempre é conduzido pelo Espírito Santo, não apresenta de antemão aonde o Senhor deseja conduzir o cristão e a cristã. No início da Quaresma, eu recebo esse presente e me proponho a fazer um caminho na comunidade, mas eu não sei aonde que Deus vai me conduzir. Eu tenho uma experiência que aconteceu ano passado, de um paciente meu que disse que estava fazendo penitência na Quaresma para não beber mais cerveja durante a Quaresma. Tá aí depois da Quaresma. Não, daí é normal. Para que serve uma penitência assim? Se essa penitência não produz, por exemplo, um outro modo de viver. Não estou discutindo se tomar cerveja é pecado ou não pecado, não tem nada a ver com isso. Aquilo que nós fazemos durante o itinerário espiritual da Quaresma é para que produza frutos no resto do ano, que produza frutos em toda a minha vida. Então não é que depois da Quaresma tudo volta ao normal. Tudo deve ser diferente porque eu fiz essa penitência. Muitas vezes nós fazemos um propósito de chegar a uma determinada meta e somos conduzidos espiritualmente para um outro resultado. A pessoa, por exemplo, propõe cultivar a virtude da paciência no decorrer da Quaresma. É uma pessoa que é muito impaciente, sempre reclamando com tudo, sempre incomodada com as coisas, então ela diz, durante a Quaresma, eu vou me esforçar para crescer espiritualmente e me tornar mais paciente. E aí desenvolve uma outra virtude, a virtude da constância. A pessoa se torna mais persistente, mais fiel às suas atividades religiosas, por exemplo. Mais persistente, mais fiel, mais constante nas suas atividades profissionais. Então a comunidade paroquial se propõe a converter, ajudar na conversão daqueles celebrantes que vão celebrar esses 40 dias da Quaresma. Por exemplo, nesse ano de 2025, quando eu estou gravando esta catequese, o tema da campanha da fraternidade de 2025 é sobre a ecologia integral. E pode ser que no decorrer da caminhada espiritual surja a necessidade de criar uma pastoral ecológica para dedicar-se ao cuidado da criação, que é obra de Deus. Ou seja, aquilo que era para ser uma simples conscientização transforma-se em uma atividade pastoral. Aquela meta que foi estabelecida pela campanha da fraternidade de chamar a atenção sobre a degradação do ambiente torna-se uma atividade pastoral dentro da comunidade. Então veja bem que o importante não é procurar a ferro e fogo que esse itinerário chegue a uma determinada meta que eu determinei, que a comunidade determinou, que o pároco queria. A gente faz a proposta. O dom de Deus vai fazer com que aquilo seja melhor para a comunidade ou para a vida pessoal. Por isso, considerar a Quaresma como um dom é dispor os celebrantes, é dispor toda a comunidade ao acolhimento daquilo que o Espírito Santo pode realizar em nossa vida. Ficar totalmente disponível para que o Espírito Santo possa agir em nossa existência, porque aquilo que o Espírito Santo traz para a nossa existência é sempre o melhor. No itinerário da direção espiritual, o diretor espiritual sempre propõe metas, cultivo de virtudes. E a mesma coisa acontece com o tempo da Quaresma. Quem conduz a obra espiritual, principalmente a obra espiritual da conversão, não são as metas que precisam ser alcançadas, mas é a disposição de se tornar acolhedor da graça divina. Quando eu me proponho a uma caminhada quaresmal de conversão a partir da espiritualidade, eu proponho uma meta, mas é o Espírito Santo de Deus que vai agir e vai me conduzir para aquela meta que é melhor para mim.
Ele sabe o que é bom para mim. Esse tipo de acolhimento, esse tipo de abandono nas mãos de Deus, isso é um processo de conversão espiritual. Eu concluo o meu argumento, que teve a finalidade de propor a atitude de como viver o dom do tempo da Quaresma. Propor uma meta, sim, é interessante, é importante, mas se apresentar como discípulo e discípula que acolhem a indicação do caminho e se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma atitude essencial para o discernimento espiritual na vida cristã. Nesse sentido, a virtude especial para acolher o dom e se deixar conduzir pelo Espírito Santo é uma virtude que sempre precisa estar presente na espiritualidade cristã. E essa virtude se chama docilidade. A Quaresma está me sendo apresentada como um dom que a Igreja me oferece. Eu me torno dócil para acolher esse dom e deixar que o Espírito Santo haja na minha vida. Agora vamos para o segundo argumento, que eu irei intitular As Margens do Rio. É um argumento, você está vendo, bem poético. As Margens do Rio. Ligado a essa virtude da docilidade que eu concluí o argumento anterior, necessária para o acolhimento da Quaresma como um dom, vamos imaginar o tempo da Quaresma como um rio por onde corre a graça divina. A imagem que eu tenho agora na minha mente, comparando a Quaresma a um rio, não é alguma coisa que me apareceu assim do nada. Esse argumento, ele aparece durante a liturgia das horas, que outro dia eu estava fazendo, e está no Salmo 1, versículo 3, onde diz que o homem e a mulher são como a árvore plantada à margem das águas correntes. Quem planta sua vida perto da margem de um rio, esse vai produzir frutos. Dá fruto na época própria, a sua folhagem não murchará jamais, tudo que empreende prospera. Veja que bonito esse salmo. Se você planta sua vida à beira de um rio, que é esse dom da Quaresma, que é a graça, que é a espiritualidade da Quaresma que está correndo ali, você não vai ter uma vida murcha, e tudo aquilo que você empreender vai prosperar. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus que se encontra no Salmo 1, versículo 3. Por isso a proposta pedagógica da liturgia é conduzir os celebrantes à conversão no tempo da Quaresma, é oferecer a eles a água viva que corre no rio. Esta água viva é a graça de Deus. Todo leito de rio, por exemplo, tem duas margens, e no meio das margens é que corre a água do rio. Na minha comparação, a primeira margem é formada por elementos relacionados à palavra, ao itinerário litúrgico próprio da Quaresma. As leituras, a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, o Salmo responsorial, essa é uma margem por onde corre o rio. E o nosso trabalho, o trabalho da liturgia, de quem trabalha com liturgia, é introduzir os celebrantes na conversão e aproximá-los dessa margem desse rio, ou seja, aproximar os celebrantes da palavra de Deus. Essa é uma das atividades da Quaresma: a oração, a penitência, o jejum, a esmola e a meditação da palavra de Deus. Aproximar da palavra de Deus para que ouçam a palavra de Deus. Lembra lá da minha introdução? Do silêncio espacial, do silêncio da música, do silêncio a ser colocado durante as celebrações, de celebrações mais simples e menos barulhentas. Tudo isso para quê? Para que se aproxime dessa margem da palavra e comece a iniciar um processo de conversão. Veja que nesse caso, converter-se não é uma atitude de convencimento, eu vou te convencer a mudar de vida, né?
mas é uma atitude de mudança de mentalidade. A conversão é mudar a mentalidade. É introduzir dentro da gente a mentalidade dos pensamentos divinos no modo de pensar humano. Então esta é a água que nós oferecemos aos celebrantes, para quem atua na celebração litúrgica. A água da palavra de Deus, da margem que está ali na palavra de Deus, para que os celebrantes comecem pouco a pouco a pensar como Deus. E o itinerário pedagógico e mistagógico, nesse caso, encontra-se no lecionário quaresmal. Encontra-se no lecionário. O lecionário é o livro que tem as leituras, mas ele precisa ser preparado para ajudar os celebrantes a se aproximar da água e beber a palavra de Deus. E vai ajudá-los assim a encontrar os caminhos que chegam a viver como cristão. E aqui entram aquelas práticas quaresmais que eu tinha falado antes: o jejum, a esmola, a caridade, a oração, a meditação da palavra, a prática do silenciamento. E qual é o exemplo dessas práticas quaresmais? É o próprio Jesus. É Jesus no deserto, é Jesus no Tabor, e assim como todas as propostas do lecionário para cada ano litúrgico, ou seja, a quaresma do ano A, a quaresma do ano B e a quaresma do ano C. Então, nessa minha proposta poética de comparar a quaresma às margens do rio, a primeira margem que eu propus é a margem da palavra de Deus. Ajudar os celebrantes a se aproximar dessa margem, porque eles são como aquela árvore plantada perto do rio que vai colocar as raízes e beber da água do rio. E tudo que ele fizer na vida vai receber a graça de Deus e vai prosperar. Agora, a segunda margem que nos aproxima do rio para beber a graça divina vem do magistério da Igreja. Todos os anos o Papa, por exemplo, publica uma mensagem para a quaresma. No Brasil, nós temos a campanha da fraternidade. Em muitas dioceses, o bispo propõe alguma atividade espiritual específica para o tempo da quaresma. E o mesmo acontece nas paróquias que têm uma PLP organizada. A PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, juntamente com o padre, vai chamar atenção para um aspecto importante para ajudar os celebrantes a se aproximar daquela margem e beber a graça da conversão. E isto serve como iluminação e reflexão quaresmal. Essa segunda margem é muito importante para não se cair no risco do individualismo, né? O que a igreja está me propondo? O que a diocese está propondo? O que a minha paróquia me propõe? Suponhamos que a paróquia está sentindo que a comunidade ela não reza bem. Vai propor que durante a quaresma se faça um esforço maior de oração. Isso é muito importante para não cair no individualismo, como eu dizia. Ou seja, eu faço a minha penitência, eu faço as minhas orações, eu faço o meu isolamento, eu faço o meu caminho quaresmal. Sim, existe a necessidade de cada um ter o seu caminho individualizado, desde que essa caminhada individual seja realizada como igreja, como membro do povo de Deus. É o mesmo princípio da escolha dos apóstolos. Jesus nunca caminhou sozinho, sempre em comunidade. E para isso, a orientação de caminhar juntos, em sinodalidade, como pede a igreja em nossos dias. Então, o crescimento espiritual nunca acontece de modo individualista, individualizado, mas sempre como igreja e como comunidade. Então, nesta outra margem do rio, nós colocamos o celebrante em contato com a experiência real das comunidades cristãs, as situações contingentes de pessoas, o contexto sociocultural, nacional e internacional, né? Quantos e quantos pecados sociais estão matando vidas? Nós precisamos nos converter a isso. Eles são nossos irmãos. Quantas e quantas agressividades por causa da megalomania de políticos que nós vemos em nossos dias agora? Isso simplesmente nós aceitamos? Não, nós não fazemos política, não é fazer política.
é ter um coração para dizer: isso não é evangélico. Então esse horizonte ajuda-nos a ler os sinais dos tempos e a entender a presença do reino atuando em tal contexto. Volto naquela questão política, né? O político vem lá e diz que vai defender Deus, que vai defender a família. Na realidade, ele é um lobo vestido de ovelha tantas e tantas vezes. Não quero fazer nenhum julgamento. Às vezes pode ser um profeta, mas o que a gente vê não é isso. Discernimento. Isso vem da primeira margem do rio. A palavra ajuda a iluminar como caminhar. E essa margem do rio da comunidade, ela é necessária para que a espiritualidade não se transforme em espiritualismo individual, que é um egoísmo, mas se abra a conversão em modo de caridade. No terceiro domingo da Quaresma do ano C, por exemplo, Jesus fala da facilidade com que nós lemos e conhecemos os sinais da natureza, que anuncia a chuva, que anuncia o frio, mas que nós somos analfabetos para ler e compreender os sinais dos tempos. Esses sinais nos quais Deus nos convida a nos converter em favor dos valores do reino de Deus. E isso é muito interessante, né? Existe toda uma teologia da criação, existe toda uma espiritualidade da criação. O primeiro ato que acontece, que Deus realiza, é um ato criador da natureza. E ele dá isso de presente para os homens. A igreja faz a campanha da fraternidade e tem pessoas que dizendo que a igreja está metida na ideologia ecológica. Veja que os sinais dos tempos aqui, desse tipo de pessoa que tem essa mentalidade, existe uma necessidade de uma conversão. Eu não faço o meu caminho quaresmal só rezando e só meditando, mas também lendo os sinais dos tempos na sociedade a partir da palavra de Deus. Nesse segundo argumento, comparando a Quaresma a um rio com duas margens, a finalidade é contextualizar a celebração da Quaresma no contexto social e do ponto de vista comunitário, especialmente para que a PLP prepare a Quaresma a partir do itinerário que vem da palavra, que vem do magistério da Igreja, daquilo que é próprio, para que haja uma conversão em favor de uma vida cristã mais qualificada. Vamos agora para o terceiro argumento, que é o compromisso pessoal e comunitário de quem ingressa no caminho da conversão proposto pela espiritualidade da Quaresma. Todos estes elementos que eu estou propondo ajudam-nos a compreender que preparar-se para a Quaresma é um evento belo e, ao mesmo tempo, complexo. Para isso acontecer, a PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, deve ter um organograma bem estruturado, não com a finalidade de criar eventos celebrativos e religiosos na paróquia. Também isso é evidente, mas em vista de favorecer aos celebrantes o crescimento espiritual, aproximando os celebrantes das duas margens do rio, a margem da palavra e a margem da realidade existencial. Em cada uma das margens, a PLP como que oferece um copo, uma caneca. É o copo da palavra de Deus, e o copo da realidade social, onde vive a caridade cristã, onde se pode viver a caridade cristã. Com esses dois copos, os celebrantes bebem a graça divina que corre de modo abundante nesse tempo favorável, nesse rio que eu denominei de Quaresma. Para a PLP, isto faz parte do que se denomina como exercício da caridade espiritual. A PLP que ajuda a paróquia a celebrar a Quaresma em vista de ter uma espiritualidade maior e mais eficiência, digamos assim, na conversão, essa PLP está exercendo uma caridade pastoral. Nada disso pode ser improvisado em nível paroquial ou então em nível diocesano. Não dá para chegar no começo da Quaresma e dizer o que vamos fazer? Vamos fazer isso. Vamos fazer um terço da penitência. Vamos fazer uma caminhada.
Isso são atitudes, precisa ter um conteúdo que ajude as pessoas a terem um processo de conversão, de mudança de mentalidade. É o que denomino nos meus cursos de PLP como organização da vida litúrgica iluminada pelo ano litúrgico. O ano litúrgico é pastoral e tem a finalidade de conduzir os celebrantes à maturidade cristã. E o tempo da Quaresma é um tempo favorável. E qual é a finalidade desse trabalho? Somente mostrar algum serviço? É claro que não. Porque isso seria exibicionismo e orgulho. A finalidade é caridosamente alimentar a vida dos celebrantes com o alimento espiritual que é próprio desse tempo da Quaresma. A finalidade dessa proposta de um itinerário espiritual, como eu dizia no começo, é ajudar os celebrantes a iniciar um êxodo interior, ajudá-lo a sair de suas limitações espirituais, tirando as máscaras usadas diante dos outros, abrindo-se a novas e exigentes possibilidades de viver autenticamente a fé cristã. Tirando as máscaras, quantos e quantos cristãos, eles vivem um personagem religioso, mas depois as atitudes são totalmente contrárias ao Evangelho. Nesse caso, e com tal finalidade, você concordará comigo que o tempo silencioso da Quaresma é de grande valia e de grande serventia. Tudo começa com a celebração do sugestivo rito da imposição das cinzas. As cinzas é um sinal distintivo daqueles que rejeitam uma existência apressada, medíocre, uma existência fragmentada. Agora eu vou ser o pai, agora eu vou ser o empresário, agora eu sou religioso. Não, a vida não é feita assim de fragmentos, de departamentos. As cinzas estão dizendo que nós precisamos dar tempo ao tempo, porque nós somos cinzas. Depois das cinzas, os 2 primeiros domingos colocam os celebrantes diante do único sentido cristão da vida cristã: adorar ao único e verdadeiro Deus. Por isso, não ceder às tentações do demônio. Quem adora ao único e verdadeiro Deus não cede às tentações. Só a Deus adorarás. Isso no primeiro domingo da Quaresma. Contemplar a transfiguração radiante da glória divina na transfiguração de Jesus no segundo domingo da Quaresma. Veja que os 2 primeiros domingos da Quaresma estão dizendo: você como cristão só tem um único e verdadeiro Deus, e é esse Deus que você adora. Aqui começa uma provocação de conversão. Você tem ídolos? Você adora o dinheiro? Você tem um ídolo escondido dentro de você? Tem adoração aqui, mas o ídolo que está lá fora é o teu exibicionismo? É a busca da fama? Você canta belamente, mas tudo isso tem que ser perguntado. É o exame de consciência, como chama a igreja. Isso nos 2 primeiros domingos, só temos um Deus a quem adoramos. O restante é ídolo. Aqui começa a conversão. O que segue nos 3 domingos seguintes, nos anos A, B e C, são indicações práticas de como crescer na espiritualidade cristã, proposta pela espiritualidade litúrgica desse tempo da Quaresma. Vou repetir para que fique bem claro antes da conclusão. Os 2 primeiros domingos da Quaresma apresentam quem é o cristão. É um adorador. Ele não tem um ídolo. Ele não tem outro Deus senão o único e verdadeiro Deus. Os outros domingos, o 3º, o 4º e o 5º domingo, são domingos pedagógicos. Conduz os celebrantes a viver a vida cristã de um determinado momento. Tudo isso faz parte daquilo que eu falava no começo, dos sermões, das pregações quaresmais. Mas tudo isso precisa ser preparado com antecedência. É a preparação para que a celebração da Quaresma seja um tempo favorável de crescimento na espiritualidade.
A Quaresma é um tempo privilegiado para afirmar a primazia do crer sobre o fazer, para evitar a tentação de reduzir o cristianismo a uma ciência do bem viver. É o momento de se deixar alcançar pelo olhar de Cristo, para se deixar alcançar por esse olhar de Jesus, que penetra até dentro do meu coração e entra ali como uma espada de 2 gumes, como nós lemos no Salmo. E esse olhar de Cristo que vem até dentro de mim, ele tem a capacidade de renovar e de reanimar a vida cristã. Por isso não é pastoralmente prudente transformar a Quaresma somente em tempo que incentiva a penitência, que incentiva penitências pela penitência. É importante, é muito importante não ficar só na penitência. A penitência é um meio para alcançar algo maior. E o que é esse maior? Propor durante a Quaresma, de modo mais intenso, que os celebrantes ingressem no caminho do discipulado cristão. Essa é a finalidade principal. A Quaresma não é feita para fazer penitência. A penitência é um meio, ao lado da meditação, ao lado da oração, ao lado da esmola, para que eu me torne mais e mais discípulo e discípula de Jesus Cristo. A preparação para a Páscoa, realizada nos 40 dias da Quaresma, é um peregrinar interior acompanhado pelo Espírito Santo, em vista de acolher, assumir a salvação integral de todo homem e de toda a humanidade. É um tempo de se rezar pela salvação da humanidade, como comunidade. Então, a espiritualidade da Quaresma tem o poder de colocar os celebrantes diante da sua realidade humana, de dizer, olha, você é pó, você é cinza, você vai voltar a ser isso. Então, não queira se fazer de Deus diante de você mesmo. Não seja você o seu próprio Deus. Não se coloque em atitudes de orgulho, porque você é pó. Não seja um narcisista exibido, você é pó. Você está a serviço de Deus, só a Ele adorarás. Como? E aí vem as dimensões da fraternidade propostas no 3º, 4º e 5º domingo. Isso significa o desenvolvimento humano a partir da espiritualidade do Evangelho que está sendo proposta na Quaresma. Este é o princípio da conversão quaresmal e a grande penitência da Quaresma. E qual é a grande penitência da Quaresma? Qual é a maior de todas as penitências da Quaresma? Parar de beber durante 40 dias, deixar de fumar durante 40 dias, não assistir, não pegar no celular, isso aí é tudo fichinha, tudo coisa simples. A grande penitência que consiste da Quaresma, a grande penitência consiste em abandonar a superficialidade de uma vida cristã, que é feita unicamente de práticas religiosas. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu confesso, e de começar a viver a vida cristã de modo verdadeiro, fazendo com que a religião, com que o Evangelho seja a luz, seja a iluminação moral e seja o meu modo de viver. Religião de práticas religiosas que não fazem que eu viva de fato com a mentalidade de Deus, ainda está longe de ser autêntica. E é essa conversão que nós precisamos. E essa conversão é muito difícil. Esta é a grande penitência da Quaresma. Sair das minhas convicções, do meu jeito de pensar, para pensar com os pensamentos de Deus. Fica aqui o meu incentivo, a minha prece, para que você possa crescer em sua vida espiritual, caminhando nos caminhos propostos pela Igreja, através dos exercícios quaresmais. Meu incentivo só deixa eu dizer, quais são esses exercícios quaresmais? Meditação mais intensa da palavra, oração mais frequente, a esmola, a caridade, a penitência. Isso tudo são exercícios quaresmais. Em vista de quê? Em vista de eu me tornar sempre mais discípulo e discípula de Jesus. Meu incentivo e igualmente a minha prece para que a sua comunidade realize com a graça de Deus um caminho quaresmal
em vista da conversão pastoral. Conversão pessoal e conversão pastoral. Deus o abençoe com a graça da conversão. Muito obrigado. Fique com Deus.